exige tempo. Então não dá para fazer assim. Só que ao mesmo tempo cai naquilo que você falou. Tu fez aquela pesquisa do que caiu no individualismo. Os jovens não querem fazer muita atividade em grupo. Aí você cai naquilo, tem que tornar isso atrativo para o jovem. Mas se eu fizer atividade em grupo, que é uma coisa muito importante, o individualismo, segundo as próprias leis divinas, não funciona. A gente foi criado para viver em sociedade, para conviver. Então, se eu fizer uma coisa muito individualista, eu não vou estar ajudando muito. E se eu fizer uma coisa em grupo, pode ser que o jovem não perca vai estar interesse. interessante. Então, a gente tem que ficar muito... Tá, e agora, o que eu faço? Eu acho que é uma tarefa de você... É uma tarefa muito difícil, de você ter que voltar, de repente você se adaptar naquela realidade que ele está no momento e aos poucos tentar trazer. Porque se você só se adaptar, talvez daí fique ali para sempre, né? Porque é uma coisa que realmente aconteceu muito. É informação muito superficial e muita informação, às vezes, picotada pela metade. Às vezes a pessoa nem pega a informação inteira, às vezes ela pega só a metade da informação. Que é o tempo que dá, cansou, beleza. Aí ela não pega o resto da informação. Então, é realmente um assunto bem complicado que eu vejo mesmo, porque você tem que trabalhar com essa dualidade. Não é à toa que Joana de Ângeles escreveu uma das últimas obras dela, que se chama Vidas Vazias. Ela vai trazer um pouco dessa abordagem. Porque, de fato, nós estamos com uma vida intensa, sob o ponto de vista de atividade, tudo é intenso, tudo é rápido, tudo... Mas, ao mesmo tempo, é raso, como você colocou, é desprovido de profundidade. E aí, lá no final, isso nos traz uma sensação de certa forma, vamos dizer assim, de superficialidade que não me satisfaz. Mas é assim que funciona. E aí a gente vai indo nesse embalo, como você colocou, lê a notícia pela metade e já faz a interpretação completa, muitas vezes equivocada, porque não conseguimos compreender o contexto. Tá? E isso vai nos gerando um dos maiores fenômenos que tem sido discutido, e Divaldo Franco, ao início da pandemia, numa entrevista após o evento em Curitiba, o encontro geral do movimento espírita, ele diz que um dos maiores fenômenos que assolaria, e nós estamos no meio dele, a sociedade humana entre o início dos anos 20 e perduraria até os anos 25, 26, que é logo aqui na frente, seria o aumento dos fenômenos ligados à ansiedade, depressão e outros arranjos. Por conta de que esse individualismo, essa ótica de nós não nos preocuparmos com os outros, que nos leva muitas vezes à ausência de empatia. Nós vemos a pessoa mal, mas eu não vou me meter. O livre-arbítrio interpretado, inclusive, ao contrário. Não é porque eu não quero me meter, é porque eu já não sei mais como é que eu chego e trabalho esse outro indivíduo que está próximo de mim, como é que eu choro as pitangas, na expressão antiga, junto com ele. Como é que eu sou o ombro amigo para ele chorar, desabafar, e o que eu digo? Eu prefiro não me meter nessa visão um tanto quanto individualista. Só que quando sou eu que adentro nesse universo, o outro faz a mesma ação para mim. E aí eu também não tenho como facilmente sair desse entorno de dificuldade, porque me falta justamente as relações sociais, que foi o que você colocou. Então, Divaldo coloca, a partir em forma da espiritualidade, que a depressão, as crises de ansiedade e todos os fenômenos associados, eles tornar-se-ão cada vez mais problemáticos neste momento que nós vivemos. Não por menos do que isso, que Joana de Ângeles já vem há mais de 10 anos trazendo a série psicológica, falando exatamente de tudo isso, que às vezes as pessoas dizem assim, a Joana de Ângeles é repetitiva, e é mesmo. Tu pega 4, 5 livros da Joana de Ângeles e vai estudar eles, tu percebe que ela fica dizendo quase a mesma coisa em todas as obras. E aí numa entrevista ela vai dizer exatamente isso. Se sendo repetitivo, eu ainda não estou conseguindo fazer com que compreendam a mensagem, imagine se eu não fosse. Ou seja, ela tem consciência de que ela está insistentemente trazendo a mesma mensagem. De formas diferentes, com textos diferentes, com abordagens diferentes, mas
com um conteúdo igual. Nos falando justamente desse momento que nós estamos vivendo, que é esse movimento de transição. O movimento, quando a gente fala de mundo de regeneração, de movimento do mundo de expiações e provas, ele também é um movimento íntimo. Ele é um movimento em que cada um de nós vai ter que se achar com suas dificuldades no estágio evolutivo que está e se entender dentro desse mundo. E um mundo cada vez mais acelerado. Que a grande pergunta que você faz é: até onde nós iremos acelerando? Em que momento nós começaremos a desacelerar as nossas relações sociais? Essa pergunta também não tem resposta. Se vocês souberem, me ajudem, porque... Na verdade, eu acho que eu meio que tenho um princípio para isso, que para mim é o princípio para a mudança de toda a sociedade, que é a educação. É o principal. É o principal a educação. Uma experiência que eu tive ontem, porque eu vejo que hoje as crianças elas estão muito mais com celular do que, por exemplo, eu não sou tão velho, mas na minha época não tinha celular, não tinha muita coisa, a gente brincava bastante. Brincava bastante. Eu fui ter celular com 16, 17 anos de idade. Agora tem crianças que já têm desde os 5, desde os 6 anos um celular na mão. E daí, com acesso a todas essas plataformas, já vai começando todo esse processo. Uhum. Mas eu vejo que ainda, pelo menos nas crianças, tem esse senso de brincadeira. Tem tudo isso. Só que o que acontece? Muitas vezes, por esse mundo rápido que os próprios pais estão vivendo, eles acabam deixando o celular porque é mais fácil. Ontem, sábado, eu organizei uma caça ao tesouro com as minhas primas. Eu comprei os presentes para elas, organizei uma caça ao tesouro e acho que durou umas 2 horas e meia a caça ao tesouro com elas. Eu corri e tal, porque tinha que ir para vários lugares e tudo mais. É uma coisa que é mais trabalhoso do que você dar o celular para elas e fazer outra coisa? Com certeza. É mais trabalhoso. Mas pergunta para elas o que elas gostariam mais. Da caça ao tesouro ou de ficar no celular? Então são coisas assim educacionais. Às vezes só de você pegar e com essas mesmas primas, teve um final de semana que eu fiquei dormindo na casa delas, porque os pais tinham viajado. Eu peguei, elas tinham comprado um joguinho de carta e convidaram, vamos jogar? Eu falei, vamos jogar. O que às vezes a pessoa faz? Não, tô cansado, não sei o quê. Daí a criança vai lá e vai pro celular. Aí tinha um joguinho de carta que tu tinha que pegar a carta que aparecia, né? Achar o par rapidinho, daí você juntava. É um jogo de coordenação motora, né? É interessante. E a gente ficou jogamos um monte de partida, até quase meia-noite ficamos jogando o joguinho. Então, são coisas que, assim, essas pequenas atitudes, pelo menos na parte das crianças, eu acho que é o que pode começar a mudar. Eu acho que não existe uma solução imediatista para isso também, porque já tá bem enraizado, né? Por exemplo, nos jovens de agora, eu acho que já é um pouco mais complicado. Ainda é possível, mas eu acho que é interessante começar a fazer isso no processo educacional das crianças. E eu acho que, claro, aqui eu não estou falando do espiritismo em si, mas eu acho que o espiritismo também pode contribuir com isso.